Olá amigos, André falando, bem-vindos a mais um vídeo do canal O Trader Iniciante. Espero que vocês tenham tido aí um ótimo dia, um ótimo pregão. Eu infelizmente não estou conseguindo operar, não operei nem ontem nem hoje, porque estou tendo alguns probleminhas aí com a minha cachorrinha. E infelizmente para operar você tem que estar com foco, né? E como eu estou passando o dia inteiro no veterinário com ela está internada, infelizmente eu não estou operando. É uma pena, né? Porque o mercado está muito interessante, muito bom. E é minha última semana de férias, né? Então eu estou acabando perdendo aí esse filé do mercado. Porém, é por uma boa causa, né? Não pode se abandonar um bichinho. Ele está contigo nas horas boas, né? Nas horas ruins. Então você tem que estar com ele também nas horas ruins. E aqui estou eu. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ela em breve estará em casa. Estou na expectativa aí dela ter uma alta amanhã. Vamos ver. Torcer para correr tudo bem na noite de hoje. Beleza? Bom, então, já que eu não estou operando, vou trazer um pouquinho de conteúdo aqui para vocês. E hoje eu vou falar sobre Fibonacci. Por que eu não utilizo? Vocês já devem ter assistido alguns vídeos meus, já devem ter uma noção de como eu opero, já sabem o que eu faço, o que eu não faço, o que eu utilizo e o que eu não utilizo. E provavelmente já me viram falando bastante sobre Fibonacci. Então hoje eu vou passar para vocês um pouquinho das razões de eu não utilizar. Tá? O intuito desse vídeo não é ser polêmico, não é criar intrigas, não é menosprezar, não é nada do tipo. É só mostrar as minhas razões. Tá? E eu vou falar um pouquinho da história, vou passar um pouquinho do que é o Fibonacci, o que está por trás do Fibonacci, porque muita gente utiliza sem sequer saber, sem sequer ter uma noção do que está fazendo ali. E apoio até quem utiliza. Tá? Então quem utiliza deve continuar utilizando e eu vou passar os motivos pelo qual eu acredito nisso, tá bom? Então, começando aqui, né, um pouquinho de história. Leonardo Fibonacci ele descobriu a sequência, né, que hoje é denominada sequência de Fibonacci, em sua homenagem, porém a sequência já existia, tá? Ele não inventou, tá bom? Tanto já existia que já tem esculturas utilizando as proporções que Fibonacci gera. Euclides já tinha feito alguns estudos de construções geométricas. Euclides é antes de Leonardo Fibonacci, tá? Antes mesmo de Euclides tivemos Platão também, estudos de sólidos. Então assim, ele não inventou nada, ele apenas descobriu algo que já existia e aí difundiu isso de forma mais... Ele fez vamos dizer assim, um marketing, né, maior. Ele conseguiu divulgar isso de forma que os outros não fizeram, tá bom? E aí ele acabou sendo contemplado como sendo o inventor ou o descobridor dessa sequência, beleza? Isso foi em 1202, tá? Então todos esses caras que eu falei antes, né, tá? O próprio Fidas, né, que foi o primeiro registro na história de alguém que utilizou a proporção áurea, né? Eu vou falar para vocês o que é e da onde veio essa proporção áurea. Platão e Euclides vieram todos eles antes de 1202, tá bom? E aí o que a gente tem? Como que isso surgiu, né? Como que Leonardo começou com esses estudos? Bom, inicialmente a ideia de Leonardo era tentar entender a reprodução de um casal de coelhos, né? E aí a partir disso ele verificou que os coelhos se reproduziam seguindo uma certa proporção, uma certa sequência. E qual que era essa sequência? A sequência que hoje é chamada de sequência de Fibonacci. Então, para vocês entenderem aí de onde surgiu, né, os números de Fibonacci, eles vieram inicialmente a partir de um estudo de reprodução dos coelhos, né? Basicamente, o que ele estava mostrando para a gente é que no primeiro mês você tinha um casal de coelhos, no segundo mês esse casal estava adulto, no terceiro mês eles tinham cria. Então você passava a ter dois, né? Então 2. No quarto mês você tinha um casal de adultos, um casal de filhotes e aí mais uma cria. E aí no quinto mês, um casal de adultos, outro casal de adultos, outro casal de adultos, dois casais de filhotes, tá? Na verdade, mais ou menos assim, né? Aqui do lado vocês veem, né? Um casal de adulto, um casal jovem, um filho do casal que agora já é adulto e por aí vai indo, tá? E aí é a sequência, 2, 3, 5. Tá? Eu vou falar um pouquinho dessa sequência, mas agora eu só queria passar o número na natureza, tá? O que esse número representa? Por que ele é tão importante? Por que ele é tão falado, tão difundido? Porque ele está presente na natureza. Tá? Então tem a questão das reproduções dos casais de coelhos, tá? Copas de árvores, folhas, plantas, todas elas que têm uma certa estrutura geométrica baseada construída em cima dos números de Fibonacci, da proporção áurea, que a gente vai falar sobre ela. Tá? Tem um estudo que indica que plantas, né, árvores no caso, né,
que se ramificam seguindo uma certa sequência, a sequência de Fibonacci, né? Elas conseguem captar energia solar de forma mais eficiente, né? Isso é verdade. Tanto na verdade que tem um estudo de um rapaz, né? Na época o moleque tinha acho que 12, 13 anos quando saiu a notícia. Foi em 2008, né? Então já tem 11 anos aí, hoje ele está um pouquinho mais velho. E ele reproduziu, né? Essa estrutura das plantas, dessas árvores no caso, né? Ele reproduziu essa estrutura em um sistema de captação de energia solar. Então, ele fez dois testes. O primeiro, ele dispôs aquelas placas, né, na forma convencional, né, que são basicamente viradas para o Sol. E o outro sistema, ele fez um sistema que copiava essas árvores, né, a ramificação dessas árvores. E aí chegou-se à conclusão de que esse sistema que copiava a ramificação das árvores era cerca de 20 a 50% mais eficiente do que o sistema convencional. Então, assim, é interessante, faz sentido, tem lógica por trás, beleza? Aí tem a conchinha desse bicho aqui, que vocês já devem ter visto inúmeras vezes. É dito que o bicho, né, que é o Nautilus, ele constrói cada pedacinho da sua concha seguindo a proporção de Fibonacci. Então, se você pegar aqui o número, né, que representa a proporção, que é o número áureo, a gente vai falar sobre ele, mas só para adiantar, né, que é o 1.618, né, a gente vai ver que se você pegar aqui o 2 e multiplicar por esse número, vai dar próximo do 3, vai dar próximo do 5, 8, 13, vai indo nessa proporção. Então, ele constrói essa casinha dele aqui seguindo essa proporção. Vocês já devem ter visto esse retângulozinho aqui também. Ele é muito famoso, né? Esse camaradinho aqui, ó, que é um retângulo basicamente de Fibonacci, que utiliza as proporções, né? Então, aqui tem um quadradinho pequeno, aqui 1, enfim... 1, 2, 3, 5, 8, 13, tá? E aí se você for aumentando isso aqui, você terá os próximos números da sequência, tá? A sequência, então, como é que se dá, né? Ela é basicamente definida pela soma do número atual com seu antecessor. Então, o que seria a soma do número atual? Primeiro é o 0, depois é o 1, aí depois temos mais o 1, né? Que no caso aqui é a reprodução dos coelhos, né? No mês 0 você não tem nenhum coelho, você tem um casal de coelhos filhote, você tem um casal de coelho adulto, eles reproduzem. E aí vai indo. Então, a partir do terceiro número, basicamente, em que essa característica é presente, tá? Da soma do número atual com seu antecessor. Então, vocês observem aqui que, por exemplo, o 2 ele vai ser a soma de 1 mais 1, vai ser 2. O 3 vai ser a soma de 2 mais 1. O 5, 3 mais 2, tá? 987 vai ser 610 mais 377, beleza? E assim vai indo, tá? É uma sequência, é bom frisar, né? Ela não tem fim, tá? É uma sequência infinita, tudo bem? Sequência infinita, tá? E aí, a gente tem o número φ, tá? O número φ, que é esse camarada aqui. Ele tem até esse nome em homenagem a Fidas, que foi aquele primeiro carinha lá que eu falei, né? Que utilizou a proporção em uma escultura. Foi um escultor grego, e aí ele baseou a sua escultura em cima dessa proporção. Então, ele chegou muito antes de Leonardo Fibonacci, tá? Então, muito antes já havia algum estudo sobre essa proporção, tá? E aí, o que é essa proporção? Ela é nada mais, nada menos do que dividir um número pelo anterior. Ah, André, 1 por 1 vai dar 1, sim. 2 por 1 vai dar 2, sim. 3 por 2 já vai dar um pouquinho mais próximo. É porque a partir do terceiro, quarto número que essa proporção aqui começa a ficar mais visível, tá? E aí, conforme você aumenta essa escala, né, a lei dos grandes números, né, uma amostragem muito grande, tende a convergir para um valor. Então, conforme você vai aumentando esses números, a divisão de um número pelo seu antecessor vai gerando essa proporção áurea, que é chamado número áureo, né? Vamos falar dele no próximo slide. Conhecida, né? Esse aqui é o número de Φ, chamado de proporção áurea, número de ouro, proporção divina, razão áurea. Tem diversos números, diversos nomes, tá? É o 1.618, a gente já viu. Tá? E ele tem diversas aplicações, né? Nas artes, ou seja, esculturas, sinfonias, composições, literaturas. Tá? Já teve estudos falando que composições de Shakespeare, de peças literárias de Shakespeare, de Victor Hugo, são escritas em cima da proporção divina, tá? Figuras geométricas, se eu não me engano, decaedro, alguma coisa assim, ele tem essa proporção aqui entre as suas partes, tá? Corpo humano, tá? Então se você começar a medir as alturas aí entre o umbigo até o chão, do crânio até a mandíbula e depois o alto da cabeça, tem várias medidazinhas que o corpo humano tende a respeitar essa proporção, beleza?
Bom, passando um pouquinho, né, no mundo real, agora eu sei que você provavelmente parou o vídeo e começou a se medir aí, eu sei, porque eu já fiz isso também. Você vai ver que realmente bate, tá? Algumas dessas divisões aqui a gente vai chegar a 1.6118, tá? E no mundo real a gente vê que tem várias aplicações também de Fibonacci, né? Então assim, geometria de plantas, tá? De flores, tá? Todas elas vão seguindo essa questão do Fibonacci. Aqui dentro, se você aplicar a proporção, vai ter algum sentido. Aqui também, constelação também, tá? É um número que está presente constantemente no número real. Ó, aquela conchazinha que eu falei, naquele retângulo, aquela figurinha, né, que eu passei para vocês lá no início, é a figura que representa a proporção de Fibonacci. Então, tende-se a falar que tudo que está dentro dessa proporção, tudo que respeita essa proporção, proporção áurea, por exemplo, um rosto humano que é desenhado conforme a proporção áurea, ele é um rosto mais bonito de se ver, é um rosto mais amigável. Então, se você é um cara bonito, tipo eu, bonitão, você vai ter um rosto segundo, sei lá, próximo da proporção áurea. Se você é uma mulher bonita, você vai ter um rosto próximo à proporção áurea, tá bom? Logo, marca de empresas também utilizam as proporções, tá? Então tem estudos sobre diversas marcas, tá? A gente vai ver algumas aqui, a Apple, Boticário, tá? Tem também Toyota, diversas outras, Twitter, National Geographic, Chevron, isso aqui eu não conheço, Pepsi, Toyota novamente, tá? Então tem várias aplicações de Fibonacci no mundo real. Não é um número solto, não é um número qualquer, beleza? Aplicação no mercado financeiro, tá? E aí que agora é que são elas. Antes de passar para o mercado financeiro, deixa eu só dar uma mostrada para vocês aqui no Excel. Beleza, meu Excel deu uma travadinha para variar, mas tudo bem. Então, só para mostrar para vocês aqui a questão da sequência, né, como ela é formada. Né? Se abrir um Excel, você vai colocar lá os primeiros números, né, que a gente já estudou, 0, primeiro mês não temos coelho, segundo mês um casal, segundo mês o casal adulto, e agora começa a reprodução. Então, como é que é feita essa conta? É só pegar o primeiro, o último e somar com o seu antecessor. Você tem 2. Se você pegar aqui, esse somar com esse, você vai ter o próximo número da sequência. E assim você vai, tá? Então, o que você faz agora? Arrasta, você tem aí a sequência. Chegamos aí até o termo número 29 da sequência, que é o 317.811, tá? Então, cada número vocês vão perceber que é a soma do atual com o seu antecessor. Então, o próximo número é o atual com o seu antecessor. Essa é a sequência. Da onde que vem a proporção áurea, a razão divina, tá? Começa a partir daqui, melhor, tá? Do quarto número, mas aqui a gente já pode começar a fazer. Então, se você dividir o terceiro número, pelo seu sucessor, você vai ter aqui um 066. Ah, André, você falou que a razão é o 1.618, né? Bem, se a gente começar a aumentar essas divisões, aumentar não, né? Se a gente dividir e for arrastando também, a gente vai se aproximando de qual número? Ó, como é que a gente vai? 0.6, 625, 61, 61, 61, 61.8, 68, 68, 68, tá? A gente vai se aproximando desse número. Por que é 1.618? Aí você transforma isso em porcentagem, né? Você vai adicionar 1.618, 61.8%. Beleza? Então aqui, ó, você vê que os números vão tendendo a ter esse valor. Beleza? Quanto maior essa amostragem aqui, ou seja, quanto maior a quantidade de termos que você colocar aqui na sua sequência, mais próximo do 618 vai ser, tá? E aí agora, título de curiosidade, né? Vocês já devem ter visto quando você traça o Fibonacci no teu gráfico, ele já vem padrãozinho com alguns outros números, né? Se eu não me engano, o 23.6 e o 38.6, ou 38.2, o 26, 26, 28.6, sei lá, 23.6, 38.2, tanto faz. Então, da onde que vem esse número? Da mesma coisa. Se você pegar agora esse daqui e dividir por, não esse, mas esse, 0.4. E se você for repetindo? 0.37. E se você for aumentando? 0.38. E, em larga escala, vai se aproximando do 0.382, que é o outro número lá. Então, a gente já tem um, que é o 0,618, 0.382, tá? E o 23.6, mesma coisa. Divide esse agora. A gente dividiu pelo 5, né? Agora por esse. E começa.
Faz a mesma coisa. Você vai se aproximando do 23.6. Ó. Daí você tem aqueles númerozinhos lá que estão na régua de Fibonacci. Tá bom? Beleza? E aí só para clarificar, né? Então a gente está dividindo esse pelo sucessor. Você vai ter o 0.618, né? E aí se você fizer o contrário, você chega lá na proporção. Tá? 1.61 e aí conforme você vai... Besteira, né? Ó. Conforme você vai fazendo isso, você vai tendo a arredondar para 1,618, né? Que nada mais é do que um fator de multiplicação. Ou seja, se você pegar esse número e multiplicar por 1,618, você vai ter esse número. Ou próximo dele, né? Conforme for aumentando, vai ficando mais próximo. Tá bom? Essa é a chamada bendita, divina proporção. Bendita, né? Divina proporção ou proporção áurea, e é o que as pessoas utilizam no mercado, né? Que aí gostam de projetar em cima da proporção áurea, tá? Mas agora vocês já têm embasamento, pelo menos teórico, para entender da onde vêm os principais números de Fibonacci, né? 61, 38, 23, tá? E como é que é construída a reguinha de Fibonacci, né? Então o primeiro númerozinho é esse, e aí aqui no meio, desculpa, pois é esse. Aí aqui no meio bota o 5, por que o 5? Porque o 5 é um número de Fibonacci, então 0,5, tá? E aí geralmente é o 1 aqui, que é o 0, tá bom? Algumas outras réguas utilizam o 7, 4, alguma coisa, não sei, que eu acredito que seja só alguma coisa relacionada ao 100 menos esse. Acho que é isso, tá? Acredito eu. Então algumas réguas utilizam isso aqui. Então tende a ser esses números aqui que são utilizados dentro dos números de Fibonacci, da proporção de Fibonacci, da proporção áurea. E é isso que as pessoas projetam no mercado financeiro. Tá bom? Bom, agora que você já tem o embasamento teórico, né, vamos falar um pouquinho dessa aplicação no mercado financeiro. Tá? A gente viu que o Fibonacci é bem presente, né, no mundo real, na vida, né, no universo como um todo. E aí por isso que as pessoas tendem a trazê-lo para o mercado financeiro. Mas aí, antes da gente prosseguir, eu queria ressaltar, né, que esse assunto é bem polêmico, né, porque muita gente que utiliza defende com unhas e dentes, quem não utiliza também defende com unhas e dentes que não precisa. Eu mesmo faço muita piada com a galera lá no grupo, ó, sacaneio bastante, chamo de Fibominion, mas é tudo na esportiva, tá? Eu acho que o mercado é democrático e dá para cada um fazer o que bem entender. Tá? Então só para antes da gente prosseguir, né, vamos tentar definir aqui o que é uma polêmica, tá? Eu tirei essa definição da internet. Então tem basicamente duas definições, que é uma discussão, disputa em torno de questão que suscita muitas divergências, controvérsias, ou um debate de ideias, tá? Eu prefiro essa definição aqui, tá? Eu prefiro falar que nós estamos fazendo um debate de ideias aqui, tá? Não estou gerando uma polêmica no intuito de ser chato, de ser... sei lá, de criar polêmica unicamente por criar polêmica, gerar uma discussão. Não. Estou fazendo aqui um debate de ideias com vocês, ok? Então, seguindo algumas considerações importantes que precisamos ter antes de colocar isso no gráfico, tá? Considerações que eu observei ao longo do meu tempo aí de trader, né? E coisas que eu acho relevantes, né? Coisas que eu acho interessantes passar para vocês. Primeiro, suporte e resistência é um dos conceitos da análise técnica clássica mais amplamente difundidos, tá? É um dos que é mais difundido, ou seja, qualquer pessoa, não importa o que ela faça, de onde ela veio, quando ela começar a estudar day trade, swing trade, ou que seja, investimento no mercado financeiro, ela vai ouvir falar sobre suporte e resistência de alguma forma, em algum momento na carreira dela como trader, no aprendizado que ela vai ter, ela vai ouvir falar de suporte e resistência, tá? E aí, consequentemente, né, devido ao fato dele ser amplamente difundido, ele é também um dos que apresenta mais erros, ou seja, tem mais erros que são propagados, tá? Muita besteira que é dita, muita besteira que é falada, tá bom? Então tenham isso em mente no que a gente vai ver a seguir, tá? Outra coisa que eu acho importante é que nossos olhos eles tendem a visualizar suporte e resistência em qualquer linha traçada no gráfico. Traçou uma linha, te mostrei aquilo ali, falei que é um suporte e resistência, você vai acreditar. Porque os seus olhos tendem a acreditar no que ele está vendo, né? Tua mente tende a acreditar no que os seus olhos estão vendo, tá bom? Sabendo disso, que qualquer nível pode ser representativo aos nossos olhos e que suporte e resistência são amplamente difundidos erroneamente, eu classifico o Fibonacci como algo que se enquadra dentro dessas premissas, né? Basicamente de erros propagados, tá?
gente propaga muita besteira. E aí Fibonacci acaba pegando muita dessa besteira que é propagada. Beleza? Não estou falando que é errado, de novo. Estou falando que acaba carregando muito erro, muito vício. Então, galera, para exemplificar para vocês esse conceito que eu passei nos slides anteriores, eu tenho aqui um gráfico, tá? E estão marcados nesse gráfico suportes e resistências, beleza? A princípio são suportes e resistências, acho que vocês vão concordar com todos ou com a maioria, né? Então, eu tenho esse nível aqui marcado, beleza? Faz sentido, né? Esse outro aqui também marcado, ó, faz bastante sentido. Região de briga, né? Região de briga. Paramos por aqui. Esse outro aqui também, ó. Estamos bem agarrados, tá? Qual mais? Por aqui também, marcando uma região. Aqui também. Aqui pegamos bem o fundinho, tá? Aqui, ó, estamos com esse pullbackzinho e com essa região aqui, tá? Então aqui são mais regiões, né? Estamos delimitando bem as regiões, concordam? Vou passar para cá, ó, para ver como eles foram definidos. Ó, aquela linha lá que eu passei, tá vendo? Aquela que não fazia muito sentido, agora já tem um embasamento por trás dela, né? Essa daqui, ó, mostrou ser um fundo bem interessante, ó. Essa aqui que está aqui no meio, ó, agarrou, o preço agarrou aqui. Vou passar mais um pouquinho para ver se ela segura mais alguma coisa, ó. Agarrando aqui. Então, a princípio, nosso gráfico está bem definidinho os níveis de suporte e resistência. Acho que todo mundo vai concordar com, se não com todos, com a maioria. Alguns poderiam ser um pouquinho ajustados, talvez, mas todos fazem um sentido relativamente grande, né? Beleza? Então, vocês estão vendo aqui do lado essa numeração, né? Agora já pode dar uma bugada, porque quando mexe ele buga, né? Então eu fiz cagada, era para ter mostrado antes para vocês. Mas tudo bem. Essa numeração aqui nada mais é do que oriunda de uma planilha do Excel, onde eu pedi para ele me gerar aleatoriamente, não sei se vocês estão vendo aí, é uma fórmula que é range between 1 e 28, ou seja, para me dar um número aleatório entre 1 e 28. Ó, todas elas estão com essa fórmula. Podem ver, tá? Olhem aqui para cima. Tá bom? Todas elas estão com essa forma. Ó, range between, tá? Todas elas. Ou seja, ele me gerou esses números. Esses números aleatórios que ele me deu, foi em cima deles que eu marquei essas linhas de suporte e resistência. Ó, número 2, marquei. 12, marquei. 18, marquei. 27, marquei. Tá? É o 28 aqui embaixo, 27 aqui. 21, marquei. 23, marquei. 16, marquei. 8, marquei. E o 12 ele me repetiu, eu não marquei duas vezes. Tá bom? Então vocês viram que eu tracei linhas de suporte e resistência aleatórias e que vocês provavelmente concordaram com todas, se não todas, com a maioria. Tá? E se a gente botasse um tempo gráfico menor, o que seria? Será que daria certo? Mesma coisa, né? Vocês vão ver que começa a fazer um certo sentido as linhas. Tá? E se você for diminuindo, vai ver o preço segurando, brigando em algumas delas. Então são linhas aleatórias. Para que eu fiz isso? Para reforçar o conceito de que nossos olhos tendem a ver o que eles querem ver. Se eu botar uma linha aqui e falar para vocês que é suporte e resistência, você acredita. Por que eu te mostrei o gráfico antes de te mostrar isso aqui? Porque primeiro eu queria que você acreditasse que eram linhas de suporte e resistência de fato. Depois eu te mostrei que foram linhas aleatórias, que geraram, sim, potenciais níveis de suporte e resistência. É o que o Fibonacci faz. Na minha leitura é como eu vejo o Fibonacci. Você traça o Fibonacci, ele vai te dar uma série de linhas aqui, e aí com isso você tem suporte e resistências. É basicamente a mesma ideia, tá bom? Então foi isso aqui que eu quis exemplificar para vocês naquele gráfico ali, com aquelas marcações, tá? Conceito de análise técnica mais amplamente difundido, consequentemente que apresenta mais erros. Nossos olhos tendem a visualizar qualquer suporte e resistência, qualquer linha, né, como suporte e resistência, tá? E aí, Fibonacci se enquadra nessas características. Então, quais são os prós e os contras de Fibonacci? Por que eu acho que deve se utilizar ou por que eu acho que não se deve utilizar? Agora a gente vai entrar no Fibonacci propriamente dito. Prós.
Eu acho que ele é um facilitador na definição de alvos, tá? Para entrada e saída de operações. Tem muita gente que chega até mim que fala, André, não consigo definir um alvo, não sei onde eu saio da operação, tá? E onde eu entro, não sei. Então, Fibonacci auxilia a pessoa a ter esse nível marcadinho. Eu não vou falar para ela, né? Tá com uma linha aleatória aí e entra dessa linha. Não, mas o Fibonacci dá um certo conforto, te dá uma certa facilidade em definir esses níveis. Por quê? Porque é uma crença, né, que ela é amplamente difundida, então logo você acredita que tem outras pessoas que estão fazendo, que estão vendo a mesma coisa do que você. É meio que a crença das massas, né? Você vê alguma coisa, mas se você vê o teu vizinho fazendo, então você já fica, opa, então eu já não estou errado. Aquele cara está vendo a mesma coisa que eu. E aí, quanto mais gente falando, mais gente fazendo, maior é a sua crença naquilo, tá? Dá um conforto também psicológico, né? Uma paz interior de ter um alvo atingido, né? Que é muito bom, né? Você traça ali um nível, tem aqui, e aí o preço vem fazendo ali o zigue-zague, zigue-zague, pum, bate no seu nível e você zera a tua operação. Te dá um conforto de você ter atingido o teu alvo, né? De você ter definido o teu alvo certinho e o preço ter batido nele. É algo interessante. As pessoas, é tipo uma sensação de meta batida, dever cumprido, tá? E aí tem também a questão da realização pessoal, né? De falar que acertou o cu da mosca, né? Que você vê muita gente aí que gosta de falar, né? Eu, por exemplo, no meu grupo lá do Telegram, eu vejo diariamente pessoas falando, eu avisei que ia bater lá. Eu falei. Eu cantei a pedra, hein? Eu avisei que ia em tal ponto. Por quê? Porque ele projetou lá o tal do nível dele e o preço bateu naquele nível. Então, assim, dá uma certa satisfação, dá uma certa realização pessoal. Você projetar aquele nível e ele bater naquele nível e você falar isso para um grupo grande, falar para pessoas que você acertou aonde o preço iria. É um certo senso de até uma massagenzinha no ego, né, da pessoa. Não estou falando que é ruim não, tá, gente? Não estou falando que é errado, tanto é que eu coloquei aqui no Pro. Eu acho bom, eu acho interessante para um iniciante ele ter esse alvo, né, igual eu falei, atingido, né? E ele poder falar que ele preveu aquele movimento. Isso dá uma confiança para ele que é boa, que é importante, ainda mais para quem está começando, né? Ver as coisas acontecendo, ver que ele é capaz de acertar um movimento é algo bom para quem está iniciando. Eu acho bem legal, bem interessante, tá? Porém, tudo que é bom também tem um lado ruim, né? Não pode ser perfeito, senão todo mundo utilizaria. Então tem que ter algum contra. Quais são os contras que eu, tá, André, que eu vejo? Você já deve ter me ouvido falar bastante, mas em movimentos de tendência, tá, utilizar alvos de Fibonacci pode fazer com que se deixe muitos pontos para trás. Então, assim, o cara aqui, ele fez ali o cu da mosca, tá? Mas aqui está o preço, ele projetou que o preço ia nesse alvo aqui, que era, sei lá, o 61. Nossa, horrível, né? 61.8 do Fibo dele. Então o preço vem e bateu aqui. Só que se ele está em tendência, ele vem e faz isso. Então o cara falou aqui, o cu da mosca, ele tem ali aquela realização momentânea, aquela paz de espírito, mas o preço em tendência ele segue. Então você acabou deixando muitos pontos para trás. Isso é um dos contras que eu vejo. Outro contra, já falei, mas é basicamente uma analogia, né, uma representação visual do primeiro, é que a questão da projeção, né? Você já viu alguém projetar que o Usain Bolt vai passar pelos 50 metros durante uma corrida de 100? Ou seja, ele tem que correr do 0 ao 100. Você já viu alguém falando, ele vai, agora eu vou projetar ali que ele vai passar pelos 50 metros rasos. Eu tenho certeza que ele vai passar pelos 50 metros rasos. Não falei? Lá, passou pelos 50 metros rasos, acertei. Não tem, né? Por quê? Porque você sabe que no mínimo ele vai até o 100. Se for uma de 200, vai até o 200. Se for 400 metros, ele vai até o 400 metros, tá? Mesma coisa, um carro de Fórmula 1. O cara vai projetar que a McLaren lá vai dar uma volta no autódromo, mas sendo que a corrida tem 40, 50. É um tipo de comparação que você pode achar ridícula, banal, mas eu acho que pra mim faz um certo sentido. Basicamente é o que? Você está deixando pontos para trás. Então você projetou que seu Usain Bolt lá, ou Michael Phelps, que seja, ele vai passar pelos 50, mas ele chegou até o 100. Então no mínimo você deixou para trás aí todos esses cinquentinhos. Porém, você teve o quê? Falar que foi capaz, você teve a sensação, você teve aquela massagenzinha no ego, você teve o conforto psicológico, tá? Paz interior. Então, tem prós, tem contras, tá? Aí você tem que botar e pesar na balança. Vejam aqui que tem muito mais prós. Eu consegui, pelo menos eu, André, fazendo rápido, para aparecer aqui rapidinho também, né? Tem muito mais prós do que contras. Então, você escolhe em qual lado você quer estar, tá? Eu, por exemplo, eu prefiro olhar
para mim, os contras têm mais peso do que os prós, tá? Eu não tenho essa necessidade de falar que eu acertei. Para mim, o conforto é bater minha meta, independente de ser alvo atingido ou não. Meu conforto, na verdade, minha meta é operar bem, né? Então, tanto faz se eu atingir ali, definir um alvo e eu fui lá certinho naquele alvo, tá? Para mim, o que move o preço, o que faz o preço se mover, né? Vocês já devem ter me visto falar isso diversas vezes, é oferta e demanda, tá? Então, enquanto eu tiver oferta maior do que a demanda, meu preço vem para baixo. Quando eu tiver demanda maior que oferta, o preço vai para cima. Isso que move o mercado, tá? Isso, para mim, é o que gera um níveis de suporte ou resistência, não níveis de Fibonacci, porque para mim, Fibonacci não se aplica no mercado. Ele é muito interessante na vida, como eu mostrei para vocês nos outros slides, mas na prática, porém, eu acho que ele deixa um pouquinho a desejar. Na prática do mercado, ele deixa um pouquinho a desejar. Tá bom? Porque o que move o mercado são sentimentos das pessoas, oferta e demanda. E não tem nível de Fibonacci que vai segurar o preço se o cara ver que ele vai ser estopado e ele está com um lote grande, ele tem 50 contratos, ou se ele for, sei lá, um maior, 100, 200, ou que seja um cara pequeno ali, 5 contratos, mas está tomando um stop grande, não tem nível de Fibonacci que faça o preço parar ali, que o cara vai respeitar aquele nível, sendo que ele está com aquela pressão psicológica. Imagina um cara tomando uma head nem muito grande, sei lá, 300 contratos, 300 pontos com 5 contratos. É R$300. De repente é o limite dele, ele está no talo. Porém, o nível de Fibonacci é um pouquinho mais para cima. Se ele começar ali a dar um desconforto muito grande para ele, né, começar a gerar um desconforto muito grande para ele, ele não vai esperar chegar no nível para pensar se o preço vai bater no nível e vai retrair. Ele vai zerar aqui no meio do caminho. Tá? Por quê? Porque a dor psicológica dele, a dor emocional dele foi maior do que a técnica que ele tinha ali baseada em cima daquele nível de Fibonacci, tá bom? Então assim, não tem para mim nada que supere oferta e demanda. Isso na minha leitura, tá? Oferta e demanda é o que move o mercado. Eu acho que os preços respeitam muito mais essas regiões, que tem muito mais a ver com o comportamento do preço, com o comportamento do consumidor, comportamento de quem vende, comportamento de quem compra, do que níveis de Fibonacci, tá bom? Mas isso, de novo, né? É eu, André, tá? Minha leitura, minha análise, eu, tá bom? Então, por que eu não utilizo então, né? Por que eu não utilizo? Vamos ver isso agora no gráfico. Bom, voltamos aqui ao nosso gráfico, né? Então eu já tenho a questão aqui dos níveis aleatórios, eu posso tirar para vocês, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. Como é que eu tiro isso mesmo? Esqueci. Ah, é aqui. Pronto. Então vou pegar aqui um Fibonacci, tá? Aqui está a ferramenta, ó. Vamos abrir ela rapidinho só para vocês verificarem. Os níveis padrões que vêm são esses, né? O 23.6, agora vocês já sabem da onde que surgiu esse nível. Já sabem da onde surgiu o 38.2, já sabem de onde veio o 5, 61.8. Esse aqui é o que é meio nebuloso, mas eu fiz a continha lá, né? Eu acredito que é o 1 menos esse aqui. A gente vai ter esse cara. E aqui o 1.61.8, que é a proporção áurea. Se a gente fosse de fato utilizar Fibonacci na veia, o que interessa para a gente era só isso aqui, 61.8. Nem isso aqui, porque aqui você está pegando a proporção de quê? Você não tem essa proporção entre esse e esse. Para mim não faz muito sentido utilizar. A única coisa que, se fosse de fato utilizar, era isso aqui. Mas tudo bem. Então vamos lá. Eu vou passar algumas formas de utilizar o Fibonacci que eu já vi, tá? Duas das mais comuns. A primeira, tá? Inclusive, gente famosa no Instagram utiliza essa. Que é projetar um nível e conforme a gente vai perdendo esse nível, projetar um nível não, né? Medir uma perna e conforme a gente for perdendo essa perna e projetando níveis para baixo. Como é que seria isso? Vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Acho que dá para ver aí, né? Bom, aqui está meu zero, tá? O meu zero pega o início dessa perna e o 100 pega abaixo, o fim da perna, tá? Então eu estou projetando o quê? Essa perna aqui, eu estou medindo essa perna aqui. O que é feito? Vou botar bem aqui redondinho. O que é feito? Conforme o preço vá perdendo esses níveis, você vem arrastando sempre para baixo, porque você vai ter um nível novo para baixo. Então, o 100, a gente tem, eu vou pegar a linha aqui, ó, vou botar a linha exatamente no 100. Vou botar ela mais grossa para vocês visualizarem.
Então, quando você perder, quando o preço perder essa linha, você projeta um nível para baixo. Qual nível? Esse nível aqui, tá? O próximo. Então, vamos lá, ó. Perdeu. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse nível aqui e vai colocar ele aqui. Como a gente faz isso? Ó, bolinha aqui, tá vendo? Não, idiota. Tem que pegar o fibo. Cadê a bolinha do fibo? Aqui. Joguei para baixo. Ó. Pronto. Então, você fez uma projeção para baixo. Agora você está projetando que o preço vem até esse nível. O que ele fez com esse nível? Nada, né? Passou, passou de novo, passou, passou. Tá? Vamos projetar mais um nível. Beleza? Assim você vai indo, projetando níveis. Ó. Vou estender para cá, para pegar a continuidade dessa queda. Então, perdeu essa região aqui, o que você faz? Joga um nível para baixo e agora você tem um novo nível de Fibonacci. Para mim, ó, ele fez esse pullbackzinho aqui, pode falar que foi em cima do Fibonacci, se vocês quiserem. Aqui ele fez mais um pullback, pode falar que foi em cima do Fibonacci. Eu já acho que ele fez esse pullback porque, ó, já devia ser um nível pré-existente. Vamos conferir, acabei de botar a linha ali. Ó, 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 ó. Tá? Era um nível pré-existente. Então, para mim, não foi Fibonacci que fez ele segurar. Ah, André, mas você está projetando qualquer nível, né? Não, agora a gente já essa projeção que a gente fez agora foi do 61.8. Então, é uma projeção que é muito utilizada. Tá? É do 61.8. Então, projetando mais um nível. E assim segue, assim você vai indo. Ó. Projetamos mais uma vez. Ó. Aí, de novo, né? Vamos falar que segurou aqui, mas vamos ver se já existe esse nível para cá. Então, se ele subiu, tem que ser um nível de demanda, onde houve interesse comprador. Ó, interesse comprador, interesse vendedor, que vira interesse comprador. Ó, aqui nem tanto, né? Aqui ele está mais brigando nessa região, não está bem exato. Mas é fato de que aqui há, ó, certo suporte ou resistência já pré-existente na região. Ó, o spike aqui, aqui, tá? Então, de novo, é um nível pré-existente. Porém, dá um conforto para a pessoa que vendeu, por exemplo, zerar. E aí, se ela vende e zera e o preço dá essa subida, ele fala que acertou o cu da mosca e aí dá aquela massageada no ego e aí é muito bom, porque ele ganha uma confiança. E aí amanhã ele está pronto para operar de novo, ele está mais feliz, ele está mais confiante, ele está até se sentindo mais consistente, mais preparado. Então, é muito útil. Por isso que eu acho Fibonacci nesse aspecto muito útil. Porém, o que a gente está vendo aqui? Que a gente está deixando pontos cada vez mais para trás. Ó. Então, nessas projeções iniciais aqui, a gente foi deixando alguns pontinhos para trás. 100 tá aqui, né? Cada projetado que eu dava, ó, zerava a posição aqui, o preço andou mais um pouco. Projetei mais um nível. Zerei a posição aqui, o preço andou mais. Zerei a posição aqui. Aí sim, pode-se falar que de repente foi o cozinho da mosca. Mas que projeção é essa? 50%. Não é uma projeção muito utilizada. Tá? Utiliza-se mais para retração, não se projeta 50% do movimento. Não é comum, mas pode ser. Tá? Então esse é um tipo de utilização do Fibonacci. E conforme vai perdendo os níveis, vai se projetando. Então vamos ver aqui no dia de hoje. Ó. Como é que eu posso pegar aqui? Pegar de alta a mínima, tá? Então a gente tem aqui, ó. Vou pegar a mínima de ontem e a máxima de ontem. Não é nem máxima de ontem. Eu vou pegar essa perna aqui, tá? Estamos vendo essa perna aqui, ó. Estou projetando essa perna aqui. De máxima a mínima de ontem. Máxima mínima não, caramba. Essa perna aqui. Então o que acontece? Temos o preço. O que você começa a fazer? Quando ele perde, você vem projetando níveis para baixo. Então ele perdeu aqui, você projetou a saída de Fibonacci aqui. Você vendeu. Tá? Aí você saiu aqui. Você saiu nesse nível de preço. Olha o que o preço fez. Foi mais para baixo. Vamos projetar mais um nível, né? Que ele segue perdendo. Se você saiu bem aqui, ele ainda foi mais para baixo. Então vamos ver se algum deles vai acertar essa reversão aqui cravada. Então você vai agora fazer o quê? Jogar esse nível para baixo, amarelinho. Também não. Então se você estava projetando alguma coisa aqui, você ficou para trás. Tá? Por isso que
um dos motivos que eu não gosto é esse. Você deixa coisas para trás, você deixa pontos para trás e por vezes você acaba ficando também para trás, porque você fica ali projetando um alvo que nunca vai acontecer, tá? Comportamento de preço, se analisar, para mim diz muito mais do que o nível de Fibonacci, tá? Vamos agora tentar utilizar a segunda forma. Antes de utilizar, deixa eu só ajustar isso aqui, vou fazer de outra forma, ó. Eu vou pegar a perna agora de máxima a mínima do dia de ontem até hoje. Essa perna toda aqui, né? Porque podem falar que eu não peguei a projeção certinha. Então eu estou pegando aqui de esse pivôzão aqui até esse pivôzão aqui e vamos projetar. Mesma coisa agora, tá? Perdeu esse nível, projeta um nível para baixo. Beleza, então seu alvo era aqui. O preço passou, batido, tá? Continuou caindo, vamos projetar mais um nível para baixo. Ó, agora sim, hein? Que projeção é essa? De novo a de 50, não. Agora é de 61.8. Agora a de 61.8, podemos falar que acertamos o cu da mosca. E aí de novo dá aquela massageada no ego, o camarada fica feliz e amanhã ele está aí pronto e disposto a operar. De novo, não acho ruim, acho muito bom. Eu acho bem legal, inclusive, quando o cara acerta esse tipo de movimento aqui. Eu acho muito interessante, porque dá uma moral, dá uma levantada no ego mesmo, na moral, na confiança, o cara se sente bem. Porém, vamos ver se é um nível que já existia. Para dar essa paulada aqui para cima, é muito provável que seja um nível que já tem uma certa força presente anteriormente, que a gente já existia. Vamos ver. Ó. Beleza, rompeu o pullback, vai embora. Rompeu, veio para baixo, não muito relevante, mas fizemos alguns pullbacks em cima dele, então já é existente. Cadê? Ó, preço caindo, revertendo aí uma queda de 2.000 pontos, jogando o preço para subir 3.300 pontos. Então, sim, nível importante. Ó, segurando aqui, brigando. Preço subindo 2.500 pontos. A partir do nível, jogamos eles para baixo, 2.100 pontos. Então, é um nível relevante, é um nível existente, é um nível que tem força. Ó, e há muito tempo. Ó. Briga, briga. Tá? Então, não foi não, na minha leitura, não foi um número de Fibonacci que fez esse preço subir. Foi apenas um nível já existente. Beleza? É errado, então, projetar? Não, não é errado, mas você fez algumas projeções aqui e somente uma que bateu. Então, a de 61.8 é sempre a certa? É sempre a que vai dar certo? Não necessariamente, né? Vamos ver aqui, vamos tentar ver outra projeção. Agora vamos pegar essa daqui, né? Vamos projetar isso aqui para cima. Então, daqui até essa correção e projetar a próxima perna. Vamos ver o que acontece. Então, tem que inverter, né? O 0 é aqui embaixo. O 0 é aqui. E o 100 está aqui, aqui ó, vai estar bem aqui assim, tá? Que é onde ela fez a primeira correção. Não estou inventando, tá, gente? É assim que eu já vi muita gente projetar. E depois eu vou utilizar o do 61.8. Então, ó, estamos aqui. A projeção do 61.8 é essa grandona aqui, ó. Então, pode-se dizer de que projetou nela e deu uma segurada, tá? Cadê? Então, vamos subir agora os níveis. Ó. Ganhou esse nível aqui, projeta um nível para cima. Então você saiu aqui. Nada mudou na sua tendência, tá? Tá mais fraca, tá? Mas não mudou o comportamento. Então você deixou pontos para trás. Aqui de novo. Vai falar que bateu aqui, ele corrigiu e tananã, e você acertou o cu da mosca, mas o preço seguiu ainda. Aqui também, bateu, tá, tudo tá no mesmo nível, né? Então não tem muita importância, tá? Tá bem pequenininho, tinha que ser uma perna melhor. Bom, beleza, aqui a gente já viu que não vai ter muito sentido porque tá muito espaçadinho, muito pequenininho, mas o que pode acontecer agora? Eita, é isso aqui, ó.
preço está subindo. Se ele retomar essa tendência de alta, porque a gente já viu que esse nível aqui é um nível interessante, que pode jogar o preço para cima. Então, vamos projetar o que? Ó, dessa perna aqui, a altura toda dessa perna. Qual é a projeção do 61.8? É aqui no 98.590. Então, preço pode bater lá e aí Fibonacci projetou. Ou seria só uma tendência de alta que eventualmente vai passar por esse nível. Entende? Aqui, por exemplo, de novo, né, o cara vai falar que acertou, exatamente. Ok, aqui no caso veio a calhar, acertou. Mas não necessariamente vai acertar todas. Então vamos tentar projetar. Eu vou mostrar para vocês agora também outra questão do Fibonacci importante, dos níveis aleatórios. Tá? Eu vou fazer, mas só quero explorar ao máximo a ferramenta aqui enquanto a gente está utilizando. Então vamos pegar aqui ó, a projeção da perna. Né? Vamos ver o 61.8 dessa perna aqui para baixo. Ó. Cadê o 0? Está aqui. O 100 está aqui. 61.8 está aqui. Cai, pullback, segue caindo. Tendência de queda. Você deixou para trás aí, você saiu aqui. Você deixou para trás 2.000 pontos. Mas André, o preço parou aqui exatamente aqui. Não, cara, o preço parou aqui porque aqui já era fim do pregão. Ele tinha que parar em algum lugar. E esse nível aqui já tinha uma certa relevância para a gente. Ó, já tinha uma certa relevância para a gente. E ele parou onde havia uma certa briga, uma certa resistência. Tanto que ele continuou, ignorou o nível e seguiu mais 2.000 pontos para baixo. Tudo bem que aqui era fim do pregão, você não ia carregar para swing. Mas supondo que fosse um pregão só. Sua projeção te deixou aí no meio do caminho com 2.000 pontos para trás. O único momento em que tinha algum indicativo que você podia sair da tendência foi quando ele começou a marcar topos e fundos mais altos. Então não havia necessidade de sair devido a alguma projeção. Mas eu saí, eu acertei e eu estou bem. Ótimo, continue. É aqueles prós que eu falei para você. Tá? Então vamos pegar aqui outra projeção do 61.8. Deixa eu ver agora mais uma perna, né? Essa perna aqui, ó, daqui até aqui. Deixamos para trás alguns pontos. Vamos pegar outra perna. Daqui até... Opa! Daqui até aqui. Deixamos mais alguns pontinhos para trás. Então assim vai indo, tá, gente? Minha ideia aqui não é provar o que está certo e o que está errado. Minha ideia é mostrar os dois pontos de vista. A gente viu que o 61.8 acertou algumas ali. A gente viu que eles deixam algumas também para trás. Vão ter prós e vão ter contras. Você escolhe, tá? Agora só para a gente finalizar, o último ponto. Estou voltando aqui no Excel. E esses aqui são os níveis, né? Então agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pedir para o Fibonacci aqui. Meu projeto para o Excel me dá níveis aleatórios entre esse aqui é o 0,23. Eu vou pedir para ele me dar entre 0 e esse cara aqui. Só para a gente ter o mesmo espaçamento. Tá aqui que eu fiz aqui. É, 0 eu não quero, né, espertão? Eu quero... Não tá entendendo esse daqui como um número, né? Então eu vou botar aqui o... Ah, lógico que tá entendendo, né? Que tá 23.6, né? Deixa eu fazer isso aqui igual. Tá, só pra... Beleza, que aí vão ficar os níveis ali certinhos. Por 3 não, né? Então não pode ser 3, né? Eu quero alguma coisa entre pelo menos 10, né? Pra ficar interessante. 10. 21 é o primeiro. Se bem que vai mudar tudo, né? Mas tudo bem, eu vou botando aqui já pra ir deixando registrado. 21 é o primeiro. Aí aqui eu vou botar entre... o de cima e o 38.2, tá? Então aqui vai ser entre este e este. Aqui vai ser... Opa! Aqui vai ser entre este e este. Aqui vai ser entre este e este. E aqui vai ser entre este e este. Para que isso? Só para a gente manter também a mesma proporção, né? Senão eu vou criar um Fibonacci com nível de 5, 10, 20, 30. Que não quer dizer nada. Então o meu Fibonacci aqui ficou com... Mudou de novo, né? Esses valores, tudo bem. Vamos botar esses valores aqui dentro do meu Fibonacci. Opa, cadê?
Burro, né? Então temos aqui... Então galera, tá aí ó, coloquei os nossos níveis de Andrenat, tá? Vou chamar isso aqui de Andrenat. Beleza? Putz, mudei tudo. Bom, mas vocês viram que os níveis eram esses: 12, 32, 43, 56, 69, tá? Eu vou até tirar o meu 1.8 que é relevante. Depois eu coloco uma proporção qualquer aqui. Então vou deixar a proporção, vai ser o... Ali ó, vai ser o 1.69, tá? Vai ser o nosso número mágico. Ok? Então aqui estão os níveis que a gente marcou. Vamos olhar agora qual a relevância desses níveis, utilizando os mesmos conceitos que a gente utilizou para a mesma forma, né? Também tem que ser igual, né? Não adianta também pegar e ir fazendo a moda caralho. Então vamos pegar esse primeiro camarada aqui, nosso 0 está aqui. Nosso 100, cadê o 100? Cadê o 100? 100 está aqui. Vamos ver se ele respeita alguma projeção. Bom, algumas já foram respeitadas, tá? Então a de 32 está valendo. Essa aqui é de 69, está valendo, tá? Nossa projeção aqui mágica ficou próximo dela, tá? Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Projetar níveis para baixo. Perdeu o nível, vamos jogando. Ó. Cu da mosca. Nosso nível de 69. Descer mais um nível. Segurando por aqui. Aqui a gente deixou uns pontinhos para trás. Fez o pullback bem no 43. Seguiu a queda. Beleza. Tem uma certa relevância, hein? Vou jogar para o lado, né? Que a gente está deixando os pontos passarem. Projetando mais um nível agora. Estamos projetando o nível de 43. Nível de 43 é relevante? Bom, segurou aqui. Fez um pullback no 69. Muito bom, tá? Princípio também se mostrando bem relevante. Vamos projetar mais um nível. Nosso nível de 32. Ó, 32 também, maravilhoso. Ó. 69 sempre dá uma segurada. Pullback no 56. Aqui, ó. Cu da mosca. Tá? Níveis aleatórios que a gente acabou de criar. Beleza, galera? Então vamos ver aqui. Outra forma agora. Deixa eu ver outra forma. Projetar o quê? Essa perna aqui. Vamos medir essa perna e vamos ver a projeção dela para baixo. Projeção dela. Pegamos bem, né? Calhou até com a projeção do fim do dia de ontem. Tá? Bem interessante. Tá? Mais uma perna aqui, vamos ver. Não sei. Daqui até aqui, ó. Projetar essa perna igual a gente fez no outro, né? Pegar essa perna e ir projetando os níveis dela para baixo. Da mesma forma com o 61.8, ó, deixamos ponto para trás, se a gente projetou. Agora vamos projetar os níveis. Perdeu um nível, projeta outro nível. Então o nosso alvo agora era aqui. Ficamos para trás, tão quanto, mas ó, fez um pullback exatamente no nível. Ó, segurando de novo, tá? Nível de projeção do 56, muito boa. Tô achando até mais acertado que a outra, hein? Não é por nada não, hein? Não é por nada não, mas tá mais acertado que a outra, ó. 43, cravado. Cadê o outro nível? Ó, o 100, deixamos os pontinhos para trás. Pullback exatamente no 60. Briga no 56. Beleza? O que mais? Vamos projetar mais um? Já entenderam, né? Mais um nível. Projetando agora o 32, ó. Parou legal no 43. Também brigando no 56. 69 fez o pullback. Tá? Então tá aí, galera. Essa era a minha ideia para mostrar para vocês. Vocês viram que eu criei níveis aleatórios aqui também de Andrenat, tá? Também não, né? O Fibonacci tem a proporção por trás. O Andrenat não tem nem proporção áurea, nem desvia, nem número mágico. Foram moda caralho. Se eu botar uma proporção aqui, vai dar até mais certo ainda, porque aí os espaçamentos vão ser mais iguais. Tá? Então vamos ver isso aqui numa tendência de alta, só para fechar essa explicação. Zero está aqui. O 100 está aqui nessa perna.
Vamos lá. Vamos ver se... Ó, de 0 a 100, tá? Daqui até aqui. Vamos ver o que ele aconteceu. Se ele respeitou algum nível que a gente traçou. Bom, aqui vocês não estão vendo, né? Sai. O nível de 32, tá? Ó, bem eficiente. 43 está bem próximo também. Eficiente. 56. Agarrou. 69. Bom também, tá? Nossa, e a nossa projeção aqui do 1.69. Cu da mosca. Beleza? Então vocês veem que o André Nat é tão bom quanto. Inclusive eu estou até pensando com a lógica de botar esse indicador lá. Hein? E aí vamos fazer o mesmo esquema, né? Conforme a tendência vai ganhando forma, a gente vai projetando níveis para cima. Então, vou projetar um nível. Projeta mais um, ó, segurando por aqui, segurando por aqui, segurando por aqui, batendo bem aqui na projeção. Mais um. Brigando bem também. Beleza? Então, galera, graficamente o que eu tinha para mostrar era isso, tá? Vocês entenderam o conceito aqui por trás, o que eu queria mostrar para vocês, o que eu queria que vocês visualizassem. O conceito das linhas aleatórias terem relevância, tá bom? A ideia, como eu falei, não é ridicularizar, muito pelo contrário, eu acho que tem os prós e os contras. Os prós são até maiores do que os contras, você coloca na balança e vê o que vale para você, o que não vale, tá? A ideia é só levantar um debate saudável de que Fibonacci é vida, Fibonacci é bosta, Fibonacci é lindo, Fibonacci serve para nada. Não precisa ser tão radical, tá? Eu mostrei aqui para vocês os motivos de eu não acreditar, né? Eu projetei no gráfico, mostrei as linhas aleatórias e tudo mais. Quem acredita, utiliza, faz o que está confortável para você, tá? Tem aqui os prós, eu acho que é ótimo para definir alvos, tá? Se você tem certa dificuldade, principalmente, beleza? Te dá um conforto de ter o seu alvo atingido, te dá uma massageadinha em falar que você acertou o cu da mosca, tá? E te dá um conforto também de operar e saber que tem mais gente operando e vendo e projetando aquela mesma coisa que você, beleza? Vamos nos respeitar acima de tudo, né? Aceitar as diferenças que existem na vida, também existem no mercado. Democracia também no mercado, tá bom? Aí agora eu vou passar mais uns exemplos para vocês de Fibonacci na vida real, só para exemplificar o que eu estou falando. Então a gente tem aí, né, a cagadinha de Fibonacci, que é a proporção perfeita para sair legal, para dar aquela massageada no estômago, no intestino e não ficar nada agarradinho, beleza? Cigarrinho do capeta também, né, na onda do Fibonacci também é justo. Tá? Você vai ver que quem gosta aí aproveita muito melhor os efeitos, tá? Porque você vai estar na proporção áurea. Nada como um soco também, né, de Fibonacci, é muito mais forte, machuca muito mais. Vocês podem observar que os lutadores de UFC praticam muito essa técnica. Aqui vocês podem ver, essa aqui foi foda. Aqui vocês podem ver uma careca perfeita, projetada conforme Fibonacci. Esse cara aqui parece que ele foi desenhado, né, na proporção divina, então perfeito. Agora mais um exemplo divino aí da proporção, né? Dá até para entender porque o Bolsonaro tá tão amistoso com o Trump, que é muito se aliar aos Estados Unidos, é porque o Trump está embedado na proporção divina. Muito interessante também. E aí, Fibonacci está em qualquer lugar, né? Nós olhe para qualquer canto e veja Fibonacci. Tá o rapazinho aí do sexto sentido. Beleza? Isso aqui foi só uma sacanagem, tá, gente? Só uma brincadeira. Só para mostrar para vocês que o Fibonacci está realmente em tudo. Não tô querendo ridicularizar ninguém, foi só uma piada, tá? Porque eu até brinco com a galera no grupo, eu chamo eles de Fibominions, tá? Aqueles minions do meu malvado favorito, tipo isso. E nada contra quem usa, já demos os prós e já demos os contras, tá? E aí para fechar, faça aquilo que lhe deixa mais confortável, tá? Se você gosta de operar gráfico puro, analisar o comportamento do preço igual a mim, opere dessa forma. Se você gosta de projeções, de alvos, de análise técnica mais clássica, que tem esses tipos de projeções, de figuras, também fica à vontade. Se você está confortável, continue, tá? A opinião alheia não me importa, não importa, tá? Então, o André opera assim, caguei pro André, eu opero do jeito que é lucrativo para mim. Mas o fulaninho opera assim, caguei. Faça o que é lucrativo para você, beleza? Faça o que lhe deixa confortável e o que é lucrativo para você, tá? O que os outros falam não importa. Se dá certo, vá em frente, tá? Só você pode dizer o que é benéfico para você ou não, tá? Ninguém paga suas contas, ninguém está vendo suas boletas, ninguém precisa ver esses resultados. Só você, só dizem respeito a você,
tá? Então, se está dando certo para você, continua, tá? Como é que você vai saber que está dando certo? Tem um controle estatístico, tá? Tem um controle estatístico. Então, eu fiz 10 operações, botei 10 altos Fibonacci, acertei 8. 80%. Ah, muito bom. Continue. Fiz 10 operações, acertei 2 alvos Fibonacci, errei 8. 20%. Já não está tão legal. 10 pode ser um número pequeno. Então, 20 operações. Estou com 80%. Tá ótimo. 20 operações. Estou com 20%. Já não está tão legal. Beleza? Seus resultados, né, vão lhe mostrar. Então, se está lhe mostrando que você é um Fibominion e está sendo lucrativo, para que parar? Para que dar ouvido aos outros? Para que se irritar acima de tudo, né? Tem muita piada nesse meio, muita sacanagem, muita brincadeira. E daí? Tanto faz. Tá? Faz o que é confortável para você. Se você está sendo lucrativo, continua. Caga na cabeça da galera. Se preferência, uma cagadinha de Fibonacci, né? Que vai ser mais perfeita, mais divina. Tá? E continua fazendo o que está sendo lucrativo. Não ligue para as piadas, tá? Tenha foco. Tá bom? Se eu fosse ligar para o que falavam do meu operacional lá atrás, eu não estaria operando como eu estou hoje. Eu estaria cheio de indicadores, cheio de médias, cheio de gráficos, cheio de figuras no meu gráfico. E eu não estou. Tá? Ah, André, então você está falando que não funciona? Não, estou falando que para mim, para mim é mais confortável. A opinião alheia não importa. Tá dando certo para mim, tá bom? Como que tá dando certo? Eu tenho essas medidas, meus resultados me mostram isso. Então eu continuo focado no que eu estou fazendo. Beleza? Aqui tem uns links de referência de algumas pesquisas que eu fiz, só basicamente Wikipedia, um videozinho no YouTube e um linkzinho lá das figuras do design, e a maioria das outras imagens foi tirada do próprio Google mesmo. É impressionante a quantidade de memes, tá? Quando você digita lá memes, Fibonacci, aparece esses todos aqui e muito mais, tá? Eu selecionei alguns para não ficar muito mais longo do que já está esse vídeo. Beleza? Por hoje era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouquinho diferente. É um vídeo que não tem o intuito de ser polêmico. Tem o intuito só de esclarecer as diferenças, mostrar as razões prós e contras da técnica, tá? Quem utiliza e está dando certo, continue. Se você utiliza e não está dando certo, reveja os seus métodos, estude outras formas. De repente, faça um ajuste fino no seu operacional, tá bom? É isso. Eu vou deixar esse material disponível também lá no canal do Telegram, tá? Então, quem quiser, é só clicar aqui. E na verdade aqui não, aqui vai ser vai direto pro chat, mas o canal é a mesma coisa, tá? et.me barra o trader, canal o trader iniciante, tá? É só clicar lá. Minhas redes sociais também, tá? instagram.com/barra o trader iniciante, youtube.com/barra o trader iniciante. Se você gostou desse material, compartilhe, divulgue, comente, me ajuda muito no crescimento, tá? Me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo desse tipo para você, tá? E se você quiser ver algum outro tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários a sua sugestão, que eu monto um vídeo em cima disso, tá? Médias móveis, indicadores, o que você achar interessante que eu fale, pode me passar, que eu não tenho problema em falar sobre esses outros assuntos também, tá bom? É isso, abraço, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu!